seguir a nossa série de estudos nessas aulas facilitadoras acerca do pensamento de unificação. Essa é uma série de aulas que nós já estamos fazendo já há um bom tempo, né, sobre o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Estamos aí dando sequência, né? Já passamos por vários capítulos, então se você está acompanhando, né, certamente você já tem aí um bom conteúdo, né? Eu sempre brinco aí nas aulas que você tem que estar aí com o caderno e a caneta à mão para ir anotando as dicas que eu vou dando ao longo de cada uma dessas aulas facilitadoras. Mas, então, agora nós vamos continuar, eu vou já compartilhar aí na sua tela, né, o livro a partir do qual nós estamos estudando. O livro está aí, né, disponível, Novas Essências do Pensamento de Unificação. Disponível lá no site, né, como eu sempre menciono e reitero nas nossas aulas aí, no site www.unificacionista.com. Está aí também na sua tela, né, agora o QR Code que ali capturando essa imagem, você pode facinho ali acessar o nosso site e entre tantos conteúdos, né, principalmente ali na parte de literatura, você vai ali no menu e aí acessando ali a página de literatura, são aí em torno de 60 livros e ali você vai aí na ordem alfabética e você pode ali na própria página, né, do nosso site folhear o livro, movimentar ele, dar zoom, enfim, mas eu sempre dou a sugestão, faça o download, é gratuito, então tenha ele aí à sua mão, para que você possa, sempre que necessitar, aí tiver alguma dúvida, algum questionamento, recorrer ao livro, né? Então baixa aí no seu celular, no seu tablet, no seu laptop, tá lá, tá bom? E aí, dando sequência, né, o título está aí no alto da sua tela, né, nós estamos já trabalhando com o título Teoria da Arte, à luz do pensamento de unificação. Então, esse capítulo sobre teoria da arte, nós já fizemos aí algumas aulas anteriores, né? E essa é uma sequência, nós estamos acompanhando a mesma sequência do livro. Outro ponto que eu sempre gosto de reiterar no início de cada uma dessas aulas facilitadoras é o seguinte, eu não estou trazendo todo o conteúdo, né? Pegando, copiando e colando aqui nas nossas telas. Não, eu vou ali, dou uma estudada prévia, vejo ali as ideias principais, os conteúdos mais importantes, porque como eu sempre menciono, essa série é uma série de aulas facilitadoras. Ela é formadora na íntegra, eu estou aqui pretendendo tornar você doutor, dar a você aí um mestrado, doutorado sobre pensamento de unificação. Não é esse o meu objetivo, até porque eu também não tenho essa habilitação. Mas a ideia aqui é, em conjunto, a gente ir olhando os temas, fazendo reflexões, eu tento aí também elaborar alguns exemplos, trazer aí alguns gráficos que me vêm à mente quando eu estudo esses temas. Então eu vou ali trazendo as ideias principais com as quais, no meu entendimento, vai se tornar um pouco mais facilitado o seu entendimento também, quando se debruçar sobre esse livro e resolver realmente estudar por conta própria, com a sua autonomia. Né? Então é por isso que a gente faz aí essas aulas intituladas Aulas Facilitadoras. E aí, dando sequência nesse capítulo, que a gente já tem aí algumas aulas, então a dica também que eu gostaria de dar aí, antes de começar propriamente essa aula é, se você perdeu aí alguma das aulas anteriores sobre esse capítulo Teoria da Arte, a dica é, vai lá, volta a essas aulas, assiste, pega o livro, folheia, vai ali nesses temas específicos, né, aprofunda os conteúdos, porque nós estamos fazendo uma sequência. Então as ideias, os conceitos, as reflexões que a gente vai fazer propriamente nessa aula, na verdade são continuação, estão embasadas, né, naquilo que a gente já veio sedimentando nas aulas anteriores sobre teoria da arte, ok? Então vamos lá. Nesse capítulo, ou perdão, nessa aula facilitadora especificamente, nós estamos aí já na seção 5 falando sobre técnica, materiais e estilo na criação artística. E também nessa aula a gente também vai falar um pouco ali sobre o 6º item, que vai falar sobre os requisitos da apreciação artística, tá bom? Também, né, da mesma forma, né? Ideias, os pontos principais ali com os quais depois você pode melhorar isso estudando o livro, ok? Então vamos lá, vamos começar então aí sobre técnicas e materiais. Eu vou fazendo a leitura, fazendo algumas reflexões, trazendo algumas ideias e recorrendo sempre aos aspectos, às ideias, aos conceitos que a gente já vem sedimentando ao longo de toda essa série de estudo do livro. Então nós já passamos pelo capítulo 1 falando sobre teoria da imagem original, falamos lá sobre ontologia na teoria do ser, falamos no 3º capítulo teoria da natureza humana original, já falamos sobre ontologia, já falamos sobre teoria da educação, já falamos sobre teoria da ética, e aí agora nós estamos trabalhando com esse capítulo teoria da arte. Todas essas subdivisões sempre vamos estar recorrendo àquilo que nós estudamos
um pouco mais aprofundadamente ali no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, quando falamos sobre atributos, características e estrutura de Deus. E depois, né, no segundo e terceiro capítulo, quando aplicamos e demonstramos a manifestação desses atributos, características e estrutura em todos os seres existentes e mais enfaticamente na natureza humana original. Então, ali no tema de hoje, técnica e materiais, a gente trouxe o seguinte contexto. A estrutura de dois estágios na imagem original se refere à estrutura dos dois estágios, na qual, primeiramente, o Sun-San interno e o Ryun-San interno se engajam em ação dar e receber, centrando no propósito, para formar o Logos. E a seguir, o Logos e o Ryun-San se engajam em uma nova ação dar e receber, em um novo relacionamento da ação dar e receber, centrando neste propósito, para formar um novo ser ou um ser criado. Todas as atividades criativas humanas são executadas através deste mesmo processo. Aí você já fica pensando, meu Deus, agora confundiu tudo, já vou desistir dessa aula. Não, peraí, fica aí comigo, não foge não. O que eu quero aí agora abrir um parênteses é para você entender. Toda essa colocação que ele fez, a gente está recorrendo a estudos anteriormente feitos, principalmente quando falamos lá no primeiro capítulo sobre base de 4 posições, especificamente as bases de 4 posições desenvolvedoras, interna e externa, né? Então ali a gente falou, e aí usamos até, eu lembro que naquela aula lá, né, no primeiro capítulo, falamos sobre a produção do Logos e o processamento, né, ou o processo da criatividade dentro do aspecto Sun-San de Deus e também no ser humano, com os aspectos, né, as faculdades, intelecto, vontade e emoção, buscando seus respectivos valores ali de verdade, bem e beleza. E aí o aspecto Ryun-San interno, ideias, conceitos, leis e princípios, nesse processo aí de pensar, de planejar, usando a criatividade, o resultado dessa interação vai ser, inevitavelmente, Logos, um plano, um projeto. Essa é a primeira, como ele diz ali nesse texto, o primeiro estágio aí dessa base de 4 posições, estabelecendo a ideia, vamos melhorar, o plano, o propósito, o projeto do que eu pretendo criar. E aí, no segundo momento, nesse segundo estágio da base de 4 posições, nesse processo de criação, ele vai usar esse protótipo, essa ideia, esse plano, esse projeto, né, usando os meios, o Ryun-San propriamente, né, os elementos materiais, vamos dizer assim, e aí o resultado é dessa interação, a execução de fato, de forma substancial e concreta, fazendo surgir um novo ser, ou como ele diz ali no texto, né, um ser criado. A ênfase e o grifo, não sei se deu tempo, né, nessa explicaçãozinha que eu fiz para você copiar, como eu sempre digo, copia, nota, é dica que vai cair na prova, né? Mas todas as atividades criativas humanas são executadas através deste mesmo processo, ou seja, tanto quanto funciona assim em Deus, um estágio da base de 4 posições, formulando o projeto, a ideia, a concepção do que eu pretendo fazer. E aí, no segundo estágio, no segundo momento, já usando os meios, os recursos, os elementos materiais, vamos dizer assim, já fazendo a construção, a execução desse resultado, desse novo ser criado. Aqui, no caso, né, uma obra de arte, como nós estamos falando na teoria da arte. Beleza? Então, aí é uma tentativa aí de dar uma esclarecida, né, daquilo que a gente falou ali, que pode ter te assustado aí no primeiro momento, nesse primeiro parágrafo. Né? Então, dando sequência, olha o exemplo. Por exemplo, atividades tais como manufatura, agricultura, pesquisa acadêmica, pesquisa industrial são realizadas de acordo com esta mesma estrutura de 2 estágios. Então vamos mostrar um pouquinho maior, botei no cantinho da tela, assim fica melhor, né? Então basicamente aí eu vou dar uma circundada só para você ver. O primeiro estágio que ele se refere da base de 4 posições é esse daqui, onde tem ali Sun-San interno, lembrando, intelecto, vontade e emoção. E aí, no aspecto Ryun-San interno, né, aqui o Ryun-San interno, ideias, conceitos, leis e princípios. A interação disso vai formar uma concepção. O que eu pretendo fazer? Qual é? Centrando no propósito, no motivo do que eu quero realizar, vai surgir uma ideia já mais apurada, mais delineada, mais melhorada, muito detalhada, inclusive, porque eu só vou passar para o segundo estágio a partir do momento que eu tenha essa concepção muito clara. O que eu vou fazer? Está bem claro? Eu sei? Está certinho?
Tem dúvida? Não, então eu preciso voltar para a prancheta, eu preciso voltar para o meu planejamento, né, o meu processamento, fazendo aqui o pensamento, né, a gente já falou sobre isso lá atrás. Então aí eu preciso melhorar. Definido esse projeto, definida essa concepção, ela está plenamente definida, está certinho, aí eu vou passar para o segundo estágio, aí eu vou para esse nível aqui, ó, que eu estou circundando aí na sua tela. Né? Agora eu vou pegar aqui na posição de Sun San, na verdade eu vou transportar essa concepção para o Sun San, e aí eu vou atrás do meio. O que é o meio? São os recursos. Ah, eu vou fazer uma escultura, o que eu preciso? Ah, eu vou fazer uma pintura, o que eu preciso? Ah, eu vou fazer uma música, eu vou fazer uma peça musical, uma peça teatral, enfim, né? Eu vou precisar, em função da minha concepção, reunir os elementos, que aí a gente já define como meio, e aí, de fato, eu vou fazer a obra de arte, concretamente. Então, esse é o segundo ponto. Eu tenho ela no estágio transcendental, né? No estágio ideia, no estágio concepção, aqui na minha mente, e depois eu vou transportar isso para o concreto, né? O substancial, em nível de novo ser criado de forma substancial. Beleza? Espero que tenha ajudado. É uma pequena exemplificação no intuito de tentar facilitar esse entendimento quando você pegar o livro e estudar esses temas aí. Então, quando falar lá, por exemplo, motivo, tema, concepção, meio, obra de arte, estágios, 2 estágios aí no processo criativo, não é totalmente novo. Você vai chegar lá e falar assim, ah, não, eu lembro que o Marcos falou lá naquela aulinha, pô, nem me ajudou, né? Espero que tenha ajudado, né? Então, vamos lá, dando sequência. Então vamos falar sobre os materiais agora, necessários na criação. Falamos aí sobre a técnica, né, o processo, o método, e agora falando sobre materiais necessários na criação de uma obra de arte. Os materiais requeridos consistem dos materiais Sun San, isto é, o objeto de expressão, e os materiais Ryun San, né, isto é, os meios de expressão. Os materiais Sun San são chamados argumento. Vou abrir já um parênteses, dei o grifo aí, você deve estar pensando, agora me perdi aqui, então vamos lá. Quando a gente está falando de Sun San, vamos fazer uma analogia para facilitar o seu entendimento. Quando a gente usar essa expressão coreana Sun San, faça aí na sua mente a analogia com a palavra mente, tá? O aspecto mais interno. Então, o que é o Sun San? Dentro desse Sun San a gente vai encontrar faculdades de intelecto, de vontade e de emoção, né? E os valores que eles estão buscando, que essas faculdades, perdão, estão buscando, são verdade, bem e beleza. Né? A gente, por isso, está fazendo esses capítulos. Né? Teoria da educação, relacionada ao valor da verdade. A teoria da ética, relacionada ao valor do bem, né? Buscado pela vontade. E agora, a teoria da arte, falando sobre o quê? O valor do belo, que é o valor buscado pela faculdade da emoção. Percebeu a estrutura do livro? Está claro isso para você? É fundamental, né? São algumas dicas aí que no meio das aulas me vem aí um insight e eu sou obrigado a compartilhar com você. Então, aí quando a gente usar a palavra Sun San, então você vai associar ideias, conceitos, leis e princípios também, porque esses são os ingredientes, os elementos com os quais trabalha a nossa mente. Né? Nós falamos que o Sun San interno é intelecto, emoção e vontade, o Ryun San interno na nossa mente são as ideias, conceitos, leis e princípios, e o trabalho disso daí vai formar um argumento. O que é o argumento? Né? Ao escrever ações e eventos, sejam eles reais ou fictícios, falando, por exemplo, de uma obra literária, uma obra de arte literária, então esses eventos e essas ações são os argumentos que você, baseado em ideias, conceitos, leis e princípios processados com intelecto, emoção e vontade, vão construindo, né? Fictícios ou narrativas de eventos que você presenciou e que agora você está narrando através de uma redação, por exemplo, ainda assim você vai fazer esse processo, você vai produzir um trabalho que vai ser produzido a partir desse argumento. Entendeu o que é o argumento? Então, o argumento está associado com o Sun San. Entre parênteses aí, para te ajudar, mente. Na pintura, as pessoas, cenários e outras imagens também vão ser o argumento. E assim sucessivamente, né? Em todos os demais, em todas as nuances ou estilos ou tipos de arte que você
esteja empreendendo aí no processo criativo, vai ser dessa forma. Assim, o argumento significa o conteúdo do tema, né? Então, esse conteúdo do tema que você definiu. Você tem um tema, eu vou fazer... Eu já usei esse exemplo, inclusive, lá na aulinha de criatividade, né? Se você não viu, assiste lá. Se viu e não está lembrado, fica a dica, né? Fica à vontade, o vídeo está aí disponível, assiste lá. Então, basicamente, eu usei um exemplo lá do professor na sala de aula chegando e pedindo para os alunos, um número X lá de alunos, fazer uma redação sobre cachoeira, né? Então tá ali, você definiu o tema. Agora, dentro do Sunsan de cada um desses alunos, no aspecto específico de Ryunsan interno, ideias, conceitos, leis e princípios, cada um desses alunos tem ideias, conceitos, leis e princípios específicos, peculiarizados, individualizados, que na hora de produzir, né, a sua concepção a partir desse tema, vai manifestar a sua individualidade, ou seja, não vai ter nenhuma redação igual. Lembra desse exemplo? Faz um tempinho já que eu usei, você viu faz tempo essa aula? Se tiver com alguma dúvida, assiste lá. Então, os materiais Ryunsan. Então, vamos agora fazer a associação, já que eu fiz essa associação da palavra Sunsan com mente para te ajudar na sua compreensão, faz aí também da mesma forma com relação à palavra Ryunsan, essa palavra coreana aí, uma analogia com a palavra corpo, ou então material, tá? O aspecto material aí, né? Por exemplo, a gente usou muito lá, né, quando falamos sobre criatividade e logos, o exemplo ali da produção de um projeto para se construir um prédio. E aí eu sempre falava, né? Então esse Ryunsan, quando a gente vai fazer o prédio, são tijolos, areia, cimento, ferro, etc, 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 toda aquela lista enorme, né, que é necessário para construir uma edificação grande como um edifício. Então, basicamente, você faz essa analogia para ajudar na sua compreensão, facilitar o seu entendimento. Então, vamos lá. Então, os materiais, Ryunsan, entre parênteses, material, né? Está ali, inclusive, entre parênteses, né? Materiais físicos, são chamados o meio. Em uma escultura, tais materiais, a gente pode dizer ali que são cinzéis, mármore, madeira, bronze. Na pintura, tinta, telas e assim por diante, são necessários. Ao produzir uma obra de arte, então, o artista determina a qualidade e quantidade exigida desses materiais físicos e, então, os utiliza nessa ação criativa. Beleza? Aplicando aquele modelo que a gente falou anteriormente. Então, nunca esqueça. 2 estágios, um momento faz a concepção e depois vai para o aspecto corpo, o aspecto Ryunsan, o aspecto materiais físicos, né? E aí, de fato, produz a obra, a imagem e semelhança daquele projeto, daquela ideia, daquela concepção previamente estabelecida. Beleza? Desta forma, então, o artista primeiramente produz uma concepção, né, o plano, então completa a obra utilizando os materiais específicos. Esse processo é chamado de estrutura de 2 estágios da criação artística. A gente mostrou o gráfico anteriormente, a gente construiu esses exemplos, espero que tenha sido, se tornou aí facilitado o seu entendimento e depois dúvidas, melhoramento desses conceitos, por favor, pegue o livro, debruce-se sobre ele e estude mais, tá bom? Beleza? Vamos lá. Vários estilos e escolas de criação artística. Nós não vamos aqui ficar dando aula sobre esse tema, nós vamos fazer uma passada para você ter uma ideia. O livro está lá, depois você, inclusive, fica aí a sugestão, pode pesquisar, né? Se você é da área ou pretende adentrar nessa área da arte, depois você tem mais possibilidades de melhorar isso. A ideia aqui é não vir dar nenhuma aula, ficar me aprofundando muito estilos, criadores, personagens principais e como e tal. Não, não, não. É uma ideia para você entender, porque o pensamento de unificação ele tem claramente uma proposição com relação a estilo, a escola que ele tem como proposta. Só que, inevitavelmente, a gente tem que dar uma passadinha aí pelo que está por aí, né? O que já existe aí, que já está sendo implementado, foi implementado ao longo de séculos e que a gente tem atualmente na história humana. Então, o estilo da criação artística se refere ao método através do qual uma pessoa manifesta a expressão artística. Conceito, hein? Tá aí a dica, nota, vai cair na prova. Método, o estilo se refere ao método através do qual uma pessoa manifesta a expressão artística. Ah, mas ele é escultor. Todo mundo faz escultura igual. Ou ele tem estilos diferentes. Música, né? Pintura. É claro, né? A resposta está óbvia. Então, quando a gente fala de estilo, basicamente a gente está falando sobre o quê?
o método através do qual esse artista, independente da área de atuação, ele vai manifestar a sua expressão artística. Ou seja, é uma forma particular na qual a estrutura de 2 estágios de criação é realmente tomada, tomando como premissa aí agora o aspecto da individualidade, ok? Beleza? De importância particular aqui é a maneira na qual a base de 4 posições interna é formada. Por quê? Como eu falei, ok, todo mundo tem Sun-San? Tem. Todo mundo dentro do seu Sun-San tem. Um Sun-San interno composto de intelecto, emoção e vontade. Tem. Esses aspectos ou faculdades vão sempre buscar os mesmos valores? Sim. Intelecto busca a verdade, a vontade busca o bem, a emoção busca o belo. Todo mundo é igual. Lá no Hyun-San interno, todo mundo tem ideias, conceitos, leis e princípios? Todo mundo tem. Todo mundo foi para a mesma escola, fez os cursos e no final sai todo mundo com as mesmas ideias, conceitos, leis e princípios? A priori, sim. Né? Pelo menos todo mundo recebeu a mesma carga de informação, a mesma bagagem de informação. Agora, não podemos jamais tirar de lado, né, colocar de lado individualidade. Porque o processamento disso e as experiências pessoais, as experiências de vida, histórico familiar, enfim, é uma série de fatores que a gente poderia aqui construir, elencar, e não é o objetivo agora, para você entender que ali, como ele falou, é a maneira na qual a base de 4 posições externas é formada em cada indivíduo, porque apesar de se formar a mesma base com os mesmos ingredientes, aí Sun-San interno, Hyun-San interno, mas a individualidade vai imprimir nessa base de 4 posições desenvolvedora interna uma qualidade única. Única. Não dá para você fazer igual, pode até tentar copiar, mas é única, né? A expressão, esse estilo, né, na formação da base de 4 posições, é isso que ele está querendo dizer ali, né, o estilo da concepção. A concepção, né, como eu mencionei ali, o exemplo da redação, né, o tema é igual para todo mundo, 20 alunos na sala de aula, o professor falou, vou fazer uma redação sobre cachoeira. Todas vão ser diferentes, apesar do tema ser o mesmo, no resultado final, a concepção de cada um é individual, porque mesmo fazendo o processo ali de base de 4 posições interna, base de 4 posições externa, né, primeiro estágio, formação da concepção, depois no segundo momento, a obra propriamente escrita, ali, a redação no caso, né, você vai ver o resultado é diferente. É diferente por causa da individualidade. Né? Não sei se tenho sido suficientemente enfático para te fazer perceber a importância da individualidade humana, principalmente no que tange ao entendimento da teoria da arte. Nós estamos falando dos aspectos gerais, as regras gerais, o funcionamento geral, que funciona em Deus e funciona na natureza humana original, mas o resultado final sempre vai ser diferente. Por quê? Porque tem a individualidade. Simples assim. A base de 4 posições interna ela é formada através da ação do receber lá, né, entre o Sun-San interno, que eu acabei de falar, intelecto, emoção e vontade, e o Hyun-San interno, que estão ali ideias, conceitos e princípios, que aí a gente colocou como o tema. Redação da cachoeira, né? Aí ele vai buscar nas suas ideias, conceitos sobre cachoeiras, experiências passadas e vai fazer a sua concepção. Então, centrando no propósito. Portanto, quando há diferenças no motivo, então serão refletidas como diferenças na obra acabada também. Mesmo com o mesmo motivo, com diferenças no Sun-San interno, as obras serão diferentes. Eu acabei de mencionar, já está ilustrado aí no exemplo que eu até dei sobre a redação. Né? Além disso, com diferenças no Hyun-San interno, as obras também serão diferentes. Né? Então, se você tiver alguma diferença, não, a minha caneta, o professor mandou desenhar lá uma cachoeira. Eu tenho canetas diferentes das suas, o papel do meu caderno é diferente do seu. Enfim, a minha própria habilidade também, né, no manuseio desse material que eu tenho à mão, percebe? Vai ter também um resultado diferente. Então, no exemplo das das variações ou diferenças em qualquer dos elementos, em qualquer das 3 posições da base de 4 posições interna, os resultados serão diferentes. E as obras também serão diferentes. Esta é a origem dos vários estilos da criação artística. Então, por isso, a gente vai falar bem breve sobre esses estilos. Então, trouxe aí alguns, né, a partir do livro Pensamento de Unificação. Baseado nesses vários estilos, diferentes escolas de arte apareceram na história. Algumas das escolas de arte na história estão descritas a seguir. Algumas também. Então, aí vamos falar rapidinho, né? Eu vou fazer a leitura, depois você vai ao livro, e aí também pode pesquisar e aprimorar isso daí, tá? É só para você entender, para a gente tirar
a partir da onde, ou os referenciais a partir de onde o pensamento de unificação vai fazer a sua proposição de estilo para o desenvolvimento de uma arte, né, baseada numa natureza humana original. Primeiro aspecto ali é idealismo, é um estilo que busca expressar a beleza ideal para a idealização dos seres humanos e do mundo. Muitos dos artistas lá da Renascença no século XVI eram idealistas. Rafael é um pintor representante desta escola. 2. Classismo. Esse estilo se refere à tendência artística nos séculos 17 e 18 de seguir os exemplos das formas de expressão da arte greco-romana. Ela atribui primariamente importância para a forma, buscando alcançar unidade e equilíbrio. Uma obra literária representativa é Fausto, de Johann von Goethe. Entre os pintores podemos mencionar Jacques David e Jan Ingres. 3. Romanticismo. Como uma reação à ênfase do classismo na forma, o romanticismo, século XVIII e XIX, buscou dar expressão para as paixões. Entre os romanticistas, podemos mencionar o escritor Victor Hugo, o poeta Lord Byron e o pintor Eugène Delacroix. Beleza? 4. Realismo/naturalismo. O realismo é uma tendência para retratar a realidade como ela é. Este estilo emergiu como uma reação contra o romanticismo durante o período desde meados do século XIX. Representantes desta escola são pintores tais como Jean Corot, Jean Millet e Gustave Courbet, e o escritor Gustave Flaubert. O estilo do realismo desenvolveu uma tendência na direção do positivismo e cientificismo, que levaram ao naturalismo. Um escritor representante da escola do naturalismo é Émile Zola. Na área das artes plásticas, não havia nenhuma distinção entre este realismo e o naturalismo. 5. Simbolismo. O simbolismo surgiu a partir do final do século XIX e no início do século XX como uma reação contra o realismo-naturalismo. Como uma escola de literatura, ela buscava expressar sentimentos com símbolos, abandonando as tradições e formas do passado. Um representante dessa escola é o poeta Arthur Rimbaud. 6. Impressionismo. A escola do impressionismo considerava a imagem captada num único instante como sendo a verdadeira imagem das coisas e buscava expressar impressões individuais e momentâneas de formas e cores. Este movimento nasceu e se desenvolveu na França no final do século XIX também. Edouard Manet, Claude Monet, Pierre Renoir e Edgar Degas são pintores representantes da escola do impressionismo. 7. Expressionismo. Ao contrário do impressionismo, que mostrava impressões vindas de fora, o expressionismo buscava expressar sentimentos humanos internos. Esta escola surgiu como uma reação contra o impressionismo no início do século XX. Os pintores Vasily Kandinsky e Franz Marc e o escritor Franz Werfel são os artistas representantes desta escola. 8. Cubismo. Cubismo, um movimento de belas artes do início do século XX, buscava desmontar objetos em forma simples e então torná-los semelhantes de acordo com a subjetividade do artista. Um pintor representante da escola do cubismo é o Pablo Picasso. E aí, por fim, nossa proposição, o estilo unificacionismo. Finalmente, como podemos caracterizar o estilo da teoria da arte do pensamento de unificação, ou a teoria da arte da unificação? É um estilo no qual idealismo e realismo estão unidos, centrando no propósito de criação. Como tal, ele é chamado unificacionismo. Mas espera lá, então você está juntando o quê? Você está juntando realismo e idealismo? É isso mesmo? Como é que fica isso daí? Vamos ver. Está aí na sua tela. Então tá lá, né? Nós estamos pegando o propósito de criação, o idealismo, toda aquela descrição que você viu ali anteriormente, o realismo e a junção disso íntegra, completa? Não. Nós vamos explicar isso um pouquinho melhor mais adiante. Mas basicamente, as premissas centrais do idealismo e as premissas centrais do realismo são os ingredientes que vão formar o que nós chamamos como estilo unificacionismo. Beleza?
Sendo que o unificacionismo busca realizar o reino do céu na terra, um mundo ideal, uma sociedade onde os seres humanos possuem uma natureza humana original, sem problemas, sem desvios, sem esses problemas todos que a gente já veio elencando, né? Apesar do livro não falar muito sobre isso, mas eu vira e mexe, dei uma cutucadinha aqui e acolá, né? Para poder fazer a gente entender que o unificacionismo e o pensamento de unificação é fundamental no sentido de propor soluções para esses problemas existentes, para esses problemas reais. Então, basicamente, o unificacionismo considera realismo como importante. Deste modo, esse estilo tem um senso pronunciado de realismo. A gente tem que estar consciente. Qual é a realidade do ser humano? A gente falou um pouco sobre isso. Mostramos, por exemplo, lá no 3º capítulo, Teoria da Natureza Humana Original. O que é um ser humano original? O ser humano hoje é daquele jeito? Tem um gap aí? Tem uma distância? Tem uma lacuna? Né? Tem os problemas? Tem. A gente tem que ter essa visão realista de que o ser humano, apesar de ter o potencial para ser um ser humano ideal, ainda tem alguns probleminhas. Então a realidade precisa ser observada. Eu não posso prescrever qualquer tipo de solução para problemas reais sem identificá-los, né, de forma real, de forma realista. Entretanto, ao mesmo tempo, o unificacionismo se esforça, mesmo vivendo nesse mundo real, entre parênteses, problemático, e aí eu colocaria até uma ênfase um pouco caótico, fechando parênteses, ele pretende retornar para o mundo ideal original. Assim, o estilo de unificação, ou o estilo do unificacionismo, né, para as artes, inclui também o idealismo. Né? Por isso eu fiz esse parênteses aí falando sobre o 3º capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, onde a gente fez ali elucubrações pensando sobre o ser humano manifestando e aplicando todas aquelas características, atributos e estrutura de Deus, como seria a natureza humana original. Né? Então esse é o ideal que a gente vislumbra. Né? E a mescla desses dois contextos aí, do realismo e do idealismo, vai se manifestar no que a gente chama de teoria da arte da unificação ou teoria da arte unificacionista. Portanto, a unidade da realidade e o ideal se torna a atitude unificacionista de criação. Por exemplo, o unificacionismo retrataria a imagem de um ser humano motivado pela esperança, buscando superar todas as dificuldades no atual mundo pecaminoso, enquanto alimenta o desejo pelo mundo ideal original. O unificacionismo é coracionismo. E aí você deve estar pensando, vou fazer um parênteses, dar uma paradinha na leitura. Coracionismo, o que quer dizer isso daí? Vamos ficar todo mundo meio romanticista, né? Porque a gente viu ali, né? Você viu? A gente citou aí, entre os estilos ali tem o romanticismo e tal. Não é o coração no sentido meramente de emoção. Mas o coração, naquilo que a gente definiu enfaticamente lá no 1º capítulo, Teoria da Imagem Original. Né? O coração de Deus é o impulso irreprimível de buscar alegria através de amar. Basicamente se resume numa expressão do reverendo Dr. Samyamun, que é viver para o benefício dos outros. Então o unificacionismo, aí chamado agora entre aspas aí de coracionismo, tem essa visão, essa concepção de uma arte para o benefício dos outros, para o bem-estar geral, né? Ver as pessoas se sentindo bem, tendo bem-estar, sentindo alegria com aquilo que a gente produz, e isso também vai produzir a nossa alegria, e a gente faz isso com amor pelas pessoas. Vendo elas também desfrutando disso, a gente sente alegria. Percebe, né? Não vou explorar todo esse assunto, porque a gente já conceituou bem claramente isso lá no 1º capítulo, né? Mas quando a gente fala aí sobre coracionismo, você deve estar pensando, mas o que é isso? Então é uma renascença aí do romanticismo? Não, pera lá, né? Não se atenha somente, quando a gente usar a palavra coração, não ficamos presos, não nos restringimos em nenhum momento no estudo pensamento e unificação a meras emoções, tá? É uma outra realidade muito mais ampla, muito mais abrangente, né? Então, isto é uma teoria centrada no coração de Deus. E aí já fiz as referências, já fiz essa menção, então, né, acho que tá bom aí. Qualquer dúvida, volta lá, né? Tem aí uma aulinha gravada específica sobre coração, lá no 1º capítulo, Teoria da Imagem Original. Os vários estilos e escolas de arte mencionados podem ser divididos em um sentido amplo, em realismo e idealismo, onde o realismo seria entendido não no sentido de um estilo que retrata a realidade meramente como ela é, mas no sentido de um estilo que é considerado atualmente conforme uma moda de um período específico, é o momento atual.
a gente estava falando que isso é eterno, absoluto. Não, é a realidade atual. Ela vai ser assim para sempre? Não, né? Beleza? E onde o idealismo é entendido não só no sentido do estilo que retrataria aí os seres humanos ideais, uma realidade ideal, utópica, inatingível, inalcançável. Não, né? Mas assim no sentido de um estilo que tenta dar surgimento, né, de uma forma mais clara e delineada, mais detalhada, daquilo que seria ideal, novo, mas a gente tem que dar surgimento a isso, né? E está orientado na direção do futuro, em contraste com o que poderia estar atualmente na moda num período específico. Beleza? Nesse sentido, então, de uma forma mais ampla, aí, cada um dos estilos do passado começou como um idealismo. Né? Todos eles, se você for olhar, começou como idealismo, mas depois se tornou um realismo. Pode ser dito que o unificacionismo como estilo de arte é a unidade, ou pretende ser a unidade de realismo e idealismo, nesse sentido também. Esse estilo do unificacionismo, que é um estilo padronizado após o ato criativo de Deus centrado no coração e no propósito de criação, é basicamente imutável e eterno, embora possa haver algumas diferenças baseadas nas individualidades de diferentes artistas. Então é isso que a gente está querendo deixar claro, né? Tem a individualidade, essa individualidade ela vai ser sempre enfatizada, valorizada, respeitada? Sim, mas tem os aspectos aí que são comuns, né? A gente está fazendo baseado nesse processo, nesse modelo, como a gente falou ali, nessa técnica, né? No primeiro ponto ali, quando a gente falou sobre esses dois estágios ali do processo criativo, né? Formando a concepção e depois, no outro momento, formando a obra de arte propriamente. Então, esse é um padrão, né? E aí os aspectos, os elementos que são utilizados também são padrão, né? São os padrões, perdão. Intelecto, emoção, vontade, ideias, conceitos, princípios e assim por diante. Apreciação. Então vamos entrar aí no item 6 agora, falando sobre requisitos para apreciação artística. A apreciação de uma obra de arte é uma forma de dar e receber, a ação dar e receber, é uma interação entre o apreciador e a própria obra, né? É dar e receber. Sempre tem dois parceiros ali, essas características vão ter que ter uma relação e vai ter que ter um dar e receber para que realmente ocorra como resultado, né? Tendo um propósito comum, obviamente, uma apreciação. Deste modo, na apreciação também há determinados requisitos para o sujeito e para o objeto. Esses requisitos serão explicados aqui. Requisitos para o sujeito na primeira apreciação, como o requisito Sun San. Um apreciador deve ter um grande interesse na obra de arte. Baseado nesse interesse, o apreciador deve assumir a atitude correta com a qual desfrutar a beleza na obra, ou seja, a atitude de intuição e contemplação. Em outras palavras, o apreciador deve ver a obra de arte como um claro estado de espírito, liberando-se de pensamentos mundanos ou impuros. Para fazer isso é necessário harmonizar a mente espiritual e a mente física, de tal forma que a mente espiritual e a mente física estejam no relacionamento de sujeito e objeto, centrando, obviamente, no coração. Isso significa que o apreciador deve fazer primeiramente uma busca dos valores de verdade, bem e beleza, e, em segundo lugar, uma busca de valores físicos. Ficou confuso? Muito texto? Depois pode ler com calma, tá? Pega o livro lá, não vou me detalhar aqui, porque na sequência aí a gente vai dar uma melhorada dar uma facilitada, né? A aula é facilitadora, então vamos manter essa regra. Vamos facilitar aí o entendimento do que ele propõe ali. Basicamente, o apreciador deve ter alcançado determinado nível de cultura. Então, num determinado ponto, no primeiro momento da apreciação, você vai lá e vê uma obra de arte. Você passou lá e aí estão expondo ali, você nem tinha planejado ir lá. Você vai olhar, vai achar interessante, você pode até fazer uma apreciação. Mas você não sabe, né, de que período, de que artista, enfim, você não tem muita informação, né? Diferente de um segundo momento. Vamos pegar um momento onde você ouve lá sobre, não, vai ter a exposição lá no museu do artista tal, no período tal, e papapá. Então ou você já conhece, ou você vai ler alguma coisa, procurar se inteirar, vai ver o estilo dele e tal, e aí você resolve ir ao museu. Então percebe, você construiu aquilo que ele vai falar agora. Ó. O apreciador vai ter alcançado determinado nível de cultura, gosto, filosofia, individualidade e assim por diante. Eu achei legal, eu gosto desse artista, eu gosto do estilo de música dele, as pinturas, a escultura, enfim, tá bom?
e aí eu me identifico, eu acho que as proposições, aquilo que ele coloca ali ressoa muito comigo e tal, então eu vou lá no museu ver as obras dele. Esse é um nível mais aprimorado aí de apreciação. Você está chegando num outro estágio de apreciação. Tá? Então vamos ali. Também é necessário entender tanto quanto possível o aspecto sunsan do artista que criou a obra, ou seja, o motivo, né? Tema, concepção, filosofia, o ambiente histórico, político, econômico, religioso, enfim, né? Quanto mais, né, informações você construir acerca desse artista, mais afinidade, mais elementos de dar que vão permitir um dar e receber mais íntimo, mais completo com aquela obra desse artista, você vai conseguir construir, né? Então, entender uma obra de arte é um processo de trazer correspondência entre o sunsan do artista e o sunsan do apreciador de arte. Quanto mais você conseguir aproximar esses dois aspectos aí do sunsan, de quem produziu essa obra e de quem está, você no caso, como apreciador, né, melhor será essa interação, melhor será essa correspondência, como ele usa aí no texto, né, sobre a obra de arte. Beleza? Através desse processo de correspondência, vamos dar uma melhoradinha, né? O apreciador pode aumentar sua semelhança com a obra de arte. Por exemplo, né, para ilustrar, a fim de apreciar profundamente as obras de Millet, é útil entender o ambiente social daquele tempo, na época em que ele viveu. Na época da Revolução de Fevereiro de 1847, uma pesada atmosfera de reforma socialista tinha descido sobre a França. É dito que Millet não gostava dessa atmosfera e era mais atraído pela vida simples do campo. Enquanto viveu entre os agricultores, ele foi inspirado a retratar como era seu estilo de vida. Se uma pessoa entende o cenário mental de Millet, pode sentir mais profundamente a beleza em suas pinturas. E aí eu trouxe alguns exemplos desse pintor aí para você observar. Né? Então, se você chega lá, você conhece o Millet? Não. Você sabe em que época ele viveu? Não. De que país ele é? Qual era a situação? Como ele encarava essa situação? Né? Esse cenáriozinho resumidinho que a gente construiu nesse parágrafo aí é para mostrar para você. Então, se você entende a pessoa, a época, todas essas questões, quando você olha a obra para ele, você consegue criar um pouco mais, bem mais, né? De empatia, de conexão com as obras dele. Você vai perceber quando ele retrata aí, por exemplo, você está vendo aí na sua tela, 3 pinturas que eu trouxe dele, essa vida simples do campo, você vai conseguir ver a beleza que ele enxergou e que o motivou a construir, baseado nesse tema, a concepção do que está aí na sua tela, né? Você percebe, né? Desconsiderando tudo mais. Né? Ah, não, a época era difícil, existia toda uma questão das reformas socialistas daquela época, a França e toda a Revolução, etc. Mas ele foi buscar uma beleza ali nesse estilo de vida. Então, quando você consegue saber desses detalhes que a gente trouxe alguns aí, a gente não fez a biografia do Millet, mas pelo menos quando você olha para as obras, você sente correspondência, né? Dar e receber fica mais pleno, você consegue enxergar quase que pelos olhos do Millet a beleza daquilo que ele manifestou na sua pintura. É um exemplo, é uma ilustração, isso se aplica a tudo, a música, a escultura e assim por diante, tá bom? Requisitos, então, para o objeto na apreciação. Nós falamos aí, né, desse aspecto aí, sobre o apreciador. Vamos falar do objeto. Com relação aos requisitos para o objeto, a obra de arte, primeiro os elementos de beleza, ou seja, todos os elementos físicos que estão contidos nesta obra de arte, devem estar bem harmonizados, centrando no propósito de criação. Segundo, deve haver harmonia entre o sunsan, né, motivo, propósito, tema, concepção. São essas novas palavras que a gente agregou para falar sobre intelecto, emoção e vontade, verdade, beleza e bem, ideias, conceitos, leis e princípios, né? Logos e criatividade. Então, a gente, agora, dentro do contexto da teoria da arte, a gente colocou especificamente aí motivo, propósito, tema e concepção.
E o aspecto Ryun-san que a gente falou ali, né? Eu fiz aquela analogia corpo ou material, né? São os elementos físicos de cada arte que você vai demandar para produzir a sua obra, né? Na apreciação, sendo que uma obra de arte é uma obra concluída, aparecendo diante do apreciador, aquelas qualidades que a obra de arte já possui não podem ser mudadas pela vontade do apreciador, né? Você não tem, como sujeito na posição de apreciador, poder para alterar. Né? Você pode fazer a sua, né? Aí é diferente, é a sua. Você, não gostei dessa, né? Faz a sua. Mas a do autor específico, você não tem esse poder, não. Contudo, como já foi mencionado, a semelhança do apreciador com a obra de arte pode ser aumentada através da ação subjetiva do apreciador. Quando se exibe obras de arte, também é importante preparar o ambiente em termos de localização, fundo, iluminação e assim por diante, a fim de criar uma atmosfera adequada para a apreciação. Então você vai numa exposição de arte, você vai ver ali, normalmente tem as telas são combinadas, né, com relação a uma sequência, ou às vezes é cronologia, ou às vezes é combinação de cores. Sempre vai ter, né, na maioria das vezes, ali um descritivo sobre o autor, o nome da obra e alguma referência de uma forma bem, né, sintética ali, de te dar um referencial. Para quem conhece, pula essa parte, mas para quem não conhece, é leigo, chegou lá pela primeira vez, ajuda um pouquinho nesse dar e receber. Isso a gente faz com tudo, né? Música também, dependendo do estilo de música, você vai também criar contexto de acústica, iluminação e efeitos especiais e blá blá blá, né? Todas essas coisas aí. Enfim, né? São algumas ilustrações aí. Juízo de beleza. Juízo de beleza. Então, como se aprecia? Né? Qual é? Como funciona? Né? Baseado no princípio que valor é determinado através de uma ação de dar e receber, ou um relacionamento correlativo, né, entre sujeito e objeto, beleza também é julgada ou determinada através desse mesmo processo correlativo de dar e receber entre o apreciador, né, no caso aí um sujeito com os requisitos acima mencionados como sujeito, né, que a gente já construiu ali nos requisitos de apreciação, né, de uma obra de arte, e uma obra de arte, ou seja, o objeto com os requisitos também agora anteriormente mencionados, aí, né, com elementos harmonizados e toda essa questão contextualizando ali, né, de propiciar informações, iluminação, posicionamento, etc, etc, etc. Então isso significa que beleza é julgada quando o desejo do apreciador de buscar beleza é cumprido pelo estímulo emocional vindo da obra de arte. Basicamente, a beleza já está contida na obra, então ela é bela. Não, é o seu juízo. Você, dentro dos conceitos, ideias, princípios, né, que você tem no seu Ryun-san interno. E aí, ao olhar essa obra, tendo esta correspondência, o seu julgamento é belo. A mesma obra de arte, todas as pessoas que estão lá no museu vão achar ela igualmente, na mesma intensidade, na mesma quantidade de beleza, todos vão fazer o mesmo juízo. Não funciona assim. Por isso, o juízo de beleza é feito através da interação. Em graus diferentes? Claro, depende da individualidade. A obra é a mesma. Eu, você. Eu usei um exemplo aí, né, falando sobre isso lá anteriormente, numa aula anterior, sobre 10 pessoas indo no restaurante apreciar o mesmo prato. Com relação a comer e matar a fome, resolve o problema de todo mundo. A apreciação, sabor, satisfação, alegria, é igual. Percebe? É a mesma coisa com a arte, né? Até porque culinária também é arte, né? Então, se a gente for aí num restaurante chique de um grande chefe, ele vai fazer um prato todo decorado, cada um vai ter uma apreciação de acordo com o seu paladar, com o seu estilo, com o seu gosto, com o seu conhecimento anterior, entendeu? Então, é uma ilustraçãozinha só para ajudar, só para facilitar, tá bom? Então, o estímulo emocional vindo da obra de arte se refere a esses elementos de beleza dentro da obra que estimula a emoção do sujeito. Isto significa que a própria beleza não existe objetivamente, foi o que eu acabei de falar. A obra é bela, a beleza já está ali contida? Não, ela é resultado de um processo de dar e receber entre o apreciador e a obra. E esses elementos combinados, criando correspondência, ok? Então, como eu posso agradar? Eu tenho a capacidade de agradar todo mundo? É difícil. Na mesma intensidade? Muito mais difícil. Né? Percebe? Né? Eu pretendo agradar a humanidade com a pintura, com a música,
Vai agradar a todos? Vai. Às vezes até consegue agradar bastante. Todos na mesma intensidade? Não. Pode até ter ali no meio ali dessa humanidade um caboclo ali que não gosta e odeia. Pode, entendeu? Percebe? É a interação. A beleza não está contida no objeto, mas ela é produzida, ela é resultado dessa interação de correspondência entre o apreciador e a obra de arte. E a correspondência que é construída com os elementos e ingredientes que a gente já mencionou aí anteriormente. Ok? Beleza? Somente quando os elementos de beleza que existem na obra de arte estimulam a função emocional do apreciador, o apreciador vai julgar elas e vai achar beleza. Não, realmente é belo. Então ele se manifesta como beleza real. Então vamos considerar por um momento a diferença entre um julgamento estético e um julgamento cognitivo. Isso é interessante também, aqui a título de ilustração. Vamos esgotar esse assunto? Não, depois estuda mais um pouquinho lá no livro e pode pesquisar por fora, tá? Mas basicamente um julgamento cognitivo da beleza é feito através da colação, correspondência, dar e receber entre o sujeito, né, e o objeto. Um julgamento estético também é feito desta mesma forma, através de colação, né, correspondência, dar e receber entre apreciador e obra de arte. Ué, então por que a gente está dizendo que um é cognitivo e o outro é estético? Qual é, né, é a próxima pergunta, a diferença entre as duas? Basicamente, se durante essa colação, essa interação, correspondência, dar e receber, a faculdade do intelecto está mais ativa do que as demais faculdades, então a gente pode dizer que esse é um julgamento cognitivo, porque a pessoa vai ficar olhando, falando assim, não, mas esse quadro ele está muito grande, poderia ter sido feito num tamanho menor, então ele tem aí muita cor, muita tinta e tal, aí ele deve ter 1 metro por 1,20 m, entendeu? Ele está olhando aspectos intelectuais, de verdade, tá? Então a gente vai dizer que o julgamento dessa obra de arte é um julgamento cognitivo. E se a faculdade da emoção estiver mais ativa, então se torna um julgamento estético. Obviamente, né? Em outras palavras, quando os elementos físicos de um objeto são percebidos intelectualmente, esse é um julgamento cognitivo. Mas quando são percebidos emocionalmente, esse é um julgamento estético. Isso significa que esses julgamentos ocorrem isolados, uma hora é um, uma hora é outro? Não, não necessariamente. Normalmente acontece os dois, só que é o que ele falou, num determinado momento você vai estar mais enfaticamente olhando para essa obra de arte a partir da perspectiva intelectual e por conseguinte você vai ter uma análise mais cognitiva dessa obra de arte. Por outro lado, também pode acontecer o inverso, você pode estar olhando mais emotivamente para essa obra de arte, vendo esses aspectos de emoção, de felicidade, né, como aquela pintura ali do Millet que a gente olhou em uma tela anterior, né, a cena pura, simples ali do campo, as pessoas semeando, etc, etc. Então aí você pode ter, mas normalmente ocorre as duas. Nós conseguimos, né, de forma geral e cotidiana, fazer uma apreciação do belo, somando as duas formas, a forma cognitiva, né, olhando mais o aspecto intelectual, e depois, em um determinado momento, mais o emocional. Mas as duas ocorrem, não são isoladas, não são estanques, não são excludentes, não. Eles estão sempre em conjunto, ok? Beleza? Entretanto, sendo que as faculdades de intelecto, emoção e vontade não podem ser totalmente separadas uma da outra, aí ele vai dizer o que eu acabei de falar, tá? Um julgamento estético é sempre acompanhado por cognição. Por exemplo, o julgamento estético que essa flor é linda é acompanhada pela cognição que esta é uma flor. Isso é cognitivo. Ela é linda? Aí já é o aspecto emocional. Ai, que linda, mas é uma flor. Então eu fiz um julgamento cognitivo e estético, tá bom? O relacionamento entre entre julgamento estético e julgamento cognitivo estão ilustrados aí na figura abaixo, né? Então a gente está mostrando aqui, né, o aspecto aí que estão presentes ali, né, de intelecto, emoção e vontade, né? E aí o objeto, então você pode olhar pelo aspecto emocional, ver a característica ou o valor do belo, da beleza, e pelo aspecto intelectual, ver o valor da verdade ou fazer uma cognição acerca dessa observação. Beleza? Então era isso, né? Espero que tenha facilitado aí um pouquinho o entendimento desses aspectos, mas não isento você de depois pegar o livro lá e dar uma estudada melhor, tá? Eu trouxe aí, tentei facilitar um pouco esses conceitos. Se você não é dessa área, talvez possam ser bastante estranhos para você. Se você é dessa área, você também deve ter achado que a minha explicação foi bastante superficial, porque o objetivo foi esse, né? Como a gente tem públicos diversos aí, é claro que
a gente vai usar uma linguagem mais simples no intuito de facilitar. Mas o conteúdo do livro está lá, fica à disposição, né? Depois se debruce sobre ele. Se ficou alguma dúvida, assista de novo, né? Se eu corri muito aí, mas agradeço já e já vamos fazer o compromisso, né? Na próxima aula, ainda que trabalhando com esse capítulo Teoria da Arte do Pensamento de Unificação, nós vamos tentar aí abordar esses 3 temas que estão aí na sua tela. Unidade na arte e ética e tipos de beleza, né? Esse é um ponto bastante importante, creio eu, na minha opinião, na minha singela opinião, são os aspectos mais essenciais e fundamentais na proposição dessa teoria da arte, do pensamento de unificação, dessa teoria unificacionista da arte, tá bom? Mas isso é tema para a nossa próxima aula. Então eu já agradeço a sua atenção, peço como sempre, né, uma curtida aí no nosso vídeo, compartilha, comenta, e aí nos vemos na próxima aula. Agradeço e nos vemos lá. Até então. Tchau, tchau.